Olá, olá, boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vindo aqui com muita alegria trazer mais um pouco de autoconhecimento através dos meus conteúdos semanais. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre bodas de mármore, né? Esse ano, finalzinho não, meados de mês de maio, a gente completou, eu e o meu esposo, a gente completou 39 anos de casados. E esses 39 anos de casados, eles são denominados de bodas de mármore, né? E o mármore, pela simbologia, né, do mármore, ele é algo muito duradouro, né? Muito poderoso. Então, ele é um símbolo da resistência, da durabilidade e representa a força e a firmeza, né? Num casamento que dura há tantos anos, né? Então, é muito bom a gente falar sobre isso, porque muitos casamentos hoje não duram mais muito tempo, né? E aí, muitas pessoas se questionam, né? Algumas não deixam seus cônjuges por medo, por acomodação, por conforto, por não querer dividir os bens, por vários outros motivos, né? E enquanto que muitos ficam juntos também por causa dos filhos, para manter as aparências perante a sociedade, perante a cultura, perante os familiares. Mas, mesmo com tudo isso, muitas pessoas ainda conseguem viver bem no seu casamento, né? Conseguem viver bem o seu casamento. Mas não é sobre esse ponto que eu quero vir aqui falar com vocês, mas sim sobre o que mantém um casamento por tanto tempo. O que faz com que essa chama viva do amor, do carinho, do companheirismo, da compreensão, da solidariedade, da empatia, faz com que a gente viva unida a um homem ou unido a uma mulher durante tantos anos. Claro que uma vida de tantos anos construída junto é uma vida, como se diz. São várias fases, são vários ciclos. Então, quando se casa, né, a gente vive aquele ciclo da paixão, da química, do amor, da doação, do momento de estarmos sempre juntos, de não cansarmos um da companhia do outro, né? Então, esse é um ciclo muito gostoso que os casais vivem no início do casamento. E muitos têm filhos mais tarde, outros têm filhos mais cedo. Porém, quando os filhos chegam, esse ciclo ele já dá uma mudada, né? Ele já dá uma leve esfriada um pouco assim naquela atração, naquela química, naquele tempo de qualidade juntos, né? Porque aí já tem mais uma pessoinha, né, pra gente atender, pra gente cuidar. Então, normalmente a mãe, ela demanda de mais tempo com o bebê, ela cuida mais tempo, ela se prende mais tempo também nas tarefas, né, que envolvem a maternidade. Então, a esposa, ela deixa de ser somente esposa e amante, né? Somente esposa e amante, e ela passa a ser mãe. Então, ela se transforma em mais uma profissão, ou um dom, como se diz, né? Tem mais um dom, mais uma vocação, né? Mais uma vocação. Não é mais só esposa e amante do seu esposo, e sim mãe do filho do seu esposo. E o pai também, né? Não é mais só o marido, né? O esposo, e também passa a ser o pai. Então, isso muda bastante também a convivência, né? Do casal, muda bastante, porque muitas coisas precisam ser revistas, né? Precisam ser mudadas, a rotina muda, o estilo de vida muda, o tempo juntos muda,
E isso tudo faz com que a gente tenha, às vezes, até crises no relacionamento durante esse tempo em que os filhos são pequenos, né? E que demandam de muita energia da gente e muitos cuidados. Poliana, minha querida amiga, muita saudade de vocês. Como está, Di? Vocês são exemplos de ser humanos do bem. Amo vocês. Ela está bem, graças a Deus. Eu agora faz dias que não conversei mais com ela, mas ela está muito bem. Ela está desenvolvendo um trabalho maravilhoso também e está muito bem, muito feliz, realizada. Graças a Deus, né? Tudo dando certo para todos nós. E a Poliana era uma das nossas alunas da Jornada da Cura, né, Poliana? Acho que foi Jornada da Cura que você participou, né? Comigo e com a Di, onde a gente fez uma mentoria, então, e onde a gente teve algumas mentorandas que participaram ali, pacientes oncológicas. Na época a gente trabalhava com pacientes oncológicos, então a gente fez essa mentoria para pacientes oncológicos e a Poliana foi uma que participou, né? Eu e a Di é psicóloga, eu sou terapeuta, né? Mentora e terapeuta, e a gente se juntou para fazer esse trabalho juntos. Ai, perdão, pessoal, nem me apresentei lá no início, né, da live. Já tô tão acostumada a chegar aqui e fazer live que eu penso que todo mundo já me conhece e acabo não me apresentando. Mas eu sou Fátima Roden, né, eu sou mentora, terapeuta, trabalho mudança de hábitos e estilo de vida, novo estilo de vida, né, e nova mentalidade também. E hoje, inclusive, eu comentei lá no meu grupo, que eu tenho um grupo, uma comunidade no WhatsApp, onde eu trabalho gratuitamente com as pessoas lá, e aí eu coloquei lá uma enquete para eles responder sobre relacionamento, sobre o casamento, sobre o que eles acham importante trazer nessa live de hoje, né? Pedir a opinião deles lá também sobre isso. E aí, em primeiro lugar, na votação, eu deixei aberta a enquete para votar várias alternativas, né? E entre elas eu tinha, então, as que ficaram em primeiro e segundo lugar: amor, respeito, intimidade, diálogo, compreensão e companheirismo e tempo de qualidade juntos. E aí ficou em primeiro lugar, o mais votado, o tema mais votado, tempo de qualidade juntos. E com um número igual de votos, mais 5 alternativas, que era o amor, o respeito, a intimidade, o diálogo, a compreensão e o companheirismo. Então, os outros demais eram 10 temas. Os outros demais ficaram mais longe, né, votados, então eu não trouxe aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses temas aí que foram votados. Também teve votos de sim, que as pessoas acreditam sim que é possível manter acesa a magia, né, a chama do amor e da magia, durante um casamento de muitos anos também, ou então reacender essa chama, né, e manter acesa essa magia e essa atração e essa valorização que a gente pode ter ainda com os nossos cônjuges durante o tempo que transcorre, as décadas que vão transcorrendo, né? Então, chegando a quase 4 décadas de casamento, então eu me sinto tranquila em falar sobre isso. Claro que a gente teve muitos altos e baixos. Quem não teve, quem não tem, né? Todas as pessoas que casam e que vivem tantos anos juntos têm, né? A vida não é só de flores, mas também não é só de espinhos, né? E feliz de quem sabe podar os espinhos, né, na hora certa, e para que as flores brotem novamente, né? Para que as flores, então, floresçam novamente e tragam novamente o perfume e o aroma e a beleza, né, do relacionamento. Então, falando um pouco sobre tempo de... e daí eu comentei lá no grupo, isso que eu ia comentar aqui com vocês, que muitas pessoas não relacionam bom relacionamento com hábitos, né, ou com estilo de vida. E não,
ser mentora em estilo de vida, ser mentora de mudança de hábitos, não é somente hábitos alimentares, por exemplo, hábitos físicos, hábitos mentais, espirituais, mudar hábitos, mudar a nossa rotina. Não é somente isso, vai muito além disso, né? Mudar o nosso estilo de vida tem sim muito a ver com relacionamentos, relacionamentos entre família, relacionamentos entre cônjuges. Então, ter tempo de qualidade juntos com o nosso cônjuge faz a grande diferença da gente conseguir consolidar um relacionamento mais duradouro e mais forte e bem alicerçado, né? Que esteja num alicerce poderoso, num alicerce firme e forte, né? Então, por isso, o assunto hoje de 39 anos de casado, que a gente completou agora em maio, e por causa da Semana dos Namorados, né? Então, juntei esses dois assuntos, né? Os 39 anos de casado e o Dia dos Namorados. Por que não, né? Trazer algo diferente nessa Semana dos Namorados? Por que não o eterno namorado? E falar sobre isso, né? Falar sobre o casamento, sobre o relacionamento, sobre como manter essa chama acesa, como reacender essa chama quando ela já apagar. Muitas vezes acontece da gente se desiludir, ou da gente talvez não entender o nosso cônjuge ou vice-versa, e a gente se sentir desvalorizada, ou se sentir deixada de lado, ou sentir que a gente não faz mais a diferença na vida da outra pessoa. Então, muitas vezes a gente sente todas essas coisas, mas a gente não comenta, a gente não fala. Assim como muitas outras coisas a gente também não fala. Porque a gente, conforme a gente vai crescendo, virando adolescente, virando adulta, a gente acaba que meio que vestindo uma capa, né? Uma máscara. Então, muitas vezes as nossas dores ou os nossos sentimentos, principalmente quando eles podem ferir ou magoar alguém, a gente acaba não colocando para fora. Porque a gente acha que se é algo que vai magoar alguém, então eu vou ficar para mim, para que eu vou magoar? Só que a gente não percebe que ao não querer magoar o outro, a gente se magoa, se fere, se pune, se culpa e muitas vezes adoece, e aí a gente magoa muito mais o nosso cônjuge, ou o nosso companheiro ou companheira, porque aí a doença, ela é muito cruel, a doença, ela é muito devastadora, dependendo da doença que a pessoa tenha, ela acaba comprometendo a saúde do casamento, né, o relacionamento e também a vida financeira também do casal. Então, isso tudo também vai gerar conflitos, vai gerar outros problemas, outros desafios para resolver. Então, muitas vezes, um diálogo, um tempo de qualidade juntos para dialogar, ou até mesmo para ficar sem fazer nada, ou pelo menos curtir um pouco, sair um pouco, ou assistir um filme, ou fazer alguma coisa juntos, tomar um chimarrão juntos. Aqui no sul a gente toma bastante chimarrão, jantar juntos e falar sobre coisas agradáveis, porque muitas vezes a gente tem o hábito de trazer à mesa coisas não muito agradáveis, querer resolver problemas enquanto que a gente está à mesa. Isso também não é bom. Na verdade, a mesa não deveria de nem ser conversado, né? A gente deveria de estar 100% presente na nossa alimentação, né? Cuidando da nossa alimentação, mas nem sempre é possível, então às vezes a gente precisa trazer alguns assuntos também durante a mesa, né? Então, isso tudo também é muito importante a gente fazer, mas esse tempo de qualidade juntos, ele precisa ser estudado, precisa ser analisado quando que é um tempo que agrega valor na vida de cada um. Determinar isso entre o casal, porque às vezes o meu tempo
não fecha com o tempo do meu marido, por exemplo, ou vice-versa. E muitas vezes a gente não combina ou não conversa ou não entra em um acordo de achar um tempo de qualidade em que os dois possam. E isso é muito importante a gente chegar e ter essa clareza e poder dizer quando que eu vou ter esse tempo de qualidade, quando que eu vou poder disponibilizar esse tempo para ter esse tempo de qualidade junto. Porque muitas vezes o tempo que a gente está junto não é de qualidade, porque acaba gerando discussão, acaba gerando atritos, ou acaba gerando insatisfação e como que eu vou dizer agora, sentimentos de culpa, muitas vezes, por parte de quem não está conseguindo falar as coisas que precisa falar, ou então, muitas vezes, depois, arrependimento por falar coisas que não gostaria de ter falado, até por não ter esse tempo de qualidade, por ter que falar as coisas tudo muito rápido e jogar tudo assim, como se diz, né, jogar para fora tudo isso que tá me incomodando, sem um tempo hábil para que eu possa deixar outra pessoa interiorizar aquilo e talvez me dizer algo em troca, né? Então, esse tempo de qualidade tem muito a ver com diálogo, e diálogo é uma pista de mão dupla, né? O diálogo vai e volta, né? Não adianta os dois falar ao mesmo tempo, porque aí ninguém não vai escutar, nem aquele que está falando e muito menos o outro. E então é bom sentar, ouvir, escutar, refletir e aí responder, porque não responder também é algo que incomoda muito num casamento, quando você conversa ou fala ou dialoga com alguém e o retorno não vem, né? Você só vai e o retorno não vem, né? Ou só vem e você não dá o retorno de volta. Então, isso também não é bom para nenhum dos dois. Não é produtivo, né? Não é satisfatório, não tem um objetivo em comum, não agrega valor à relação, né? E o respeito, o amor, a intimidade, o diálogo, a compreensão e o companheirismo, né, que foi citado também, isso está tudo entrelaçado, está tudo é uma engrenagem que tem que funcionar mais ou menos harmoniosamente com tudo, né? Porque não adianta ter só intimidade e não ter amor, não ter diálogo, não ter companheirismo e nem compreensão, tá? Não adianta ter amor se você não tem intimidade e não tem esses outros itens todos também. O respeito também, não tem como você ter respeito se você não ama, não tem como você ter respeito se você não compreende e se você não é companheiro ou companheira, se você não se colocar no lugar do outro, se você não tiver empatia por ele, se colocar no lugar do outro, você não consegue ter respeito, né? O amor, né? O amor é um dos maiores sentimentos, né? Um dos melhores e maiores sentimentos que existem. Porém, o amor verdadeiro, quando se fala do amor verdadeiro, muitas pessoas falam que amor verdadeiro não existe. Amor eterno não existe, né? O amor, ele é passageiro, né? Tem gente que fala isso, né? Mas quando você for ver, até mesmo nas escrituras sagradas, quando se fala de amor, o amor, o verdadeiro amor, ele é eterno. O verdadeiro amor, ele tudo supera, tudo crê, tudo suporta. Mas muitas pessoas aí levam ao pé da letra isso. Como assim? Tudo espera, tudo suporta? Não, o amor não suporta tudo, né? O amor é algo que a gente precisa ver o que está acontecendo para que a gente tá ali sendo às vezes maltratado ou pisoteado, ou então mal visto, ou então mal falado, ou estão nos falando coisas que a gente está denegrindo nossa imagem ou coisa assim, né? Isso não é amor. Aí
É um amor, como que se diz? Um amor que está doente, né? É um amor que está num processo de adoecimento. É um amor que não é mais munido de respeito, de companheirismo, de compreensão, de solidariedade, de empatia. E aí, quando você percebe isso, que isso vai acontecendo num relacionamento, depois de certos anos, quanto mais anos juntos, mais tempo mais você vai conhecendo a pessoa. Quando você tem o diálogo, a compreensão, o companheirismo, né, e o respeito, e principalmente o tempo de qualidade juntos. Porém, como eu já vinha falando lá no início do vídeo, que no início do casamento a gente tem um tempo de qualidade juntos até a gente ter o primeiro filho, depois a gente muda bastante esse tempo de qualidade juntos. E isso vai mudando ao longo da nossa vida, porque os filhos vão crescendo, eles vão se tornando adolescentes, depois eles vão para a faculdade, depois eles casam. Muitas vezes eles casam, já logo têm filhos, aí já vem os netos, então na verdade não dá aquela trégua que a gente, na verdade, fica sem ter algo, sem estar em função de algo, a não ser o casal entre eles, né? E isso muitas vezes demanda de muito sacrifício por parte de ambos ou por parte de um dos cônjuges. Então, a gente precisa ver, avaliar bem isso e ver o quanto que é importante a gente ter esse tempo de qualidade junto já desde o início do casamento. Foi sempre assim comigo, com meu marido? Não, não foi sempre assim. A gente teve muita falta de companheirismo, de compreensão, de diálogo, principalmente, né? Então, isso faltou bastante, não bem no início, mas nesse processo do crescimento dos filhos, da instabilidade financeira, quando a gente estava com dificuldade para conseguir se firmar financeiramente. Então, isso tudo mexe muito com a estrutura do casal também, com a estrutura do relacionamento. Mas, com o tempo, a gente percebe, sabe quando cai aquela ficha, assim, que quando você percebe que os filhos vão embora, quando você percebe que vão para a faculdade, que vão viver a vida deles, vão para longe, muitas vezes saem para longe, vão morar para longe, e aí você sente assim aquela dor aguda no peito, né? Aquela sensação de vazio, aquela sensação de nossa, né? E por mais que você sabia, né, que você não estava criando os filhos para você, você estava criando os filhos para o mundo, para eles terem a vida deles. Por mais que você sonhou, talvez, em sempre ter eles perto de você, mas nem sempre isso vai acontecer. Para alguns vai acontecer, para outros não, né? E então nós vivemos isso também. Eu e meu marido vivemos isso um tempo, a gente viveu sozinho. A gente viveu sozinhos de novo depois de um bom tempo, né? Depois dos filhos adultos, a gente viveu sozinho um tempo. Aí depois o filho retornou, veio morar perto da casa, o filho e a nora, né? Moram praticamente na mesma casa, mas cada um com seus cômodos separados. Mas teve um tempo que a gente ficou sozinho. E esse tempo sozinho, esse tempo foi muito importante para a gente avaliar muitas coisas no nosso relacionamento. E nesse tempo muitas coisas aconteceram também. E não só nesse tempo, mas já antes disso, quando a gente já percebeu que um dia isso iria acontecer, a gente já teve que automaticamente ir se preparando também psicologicamente para isso. Para aquela síndrome de ficar sozinhos de novo. E quando você é jovem, você tem uma maneira de viver o teu relacionamento com o seu cônjuge. Mas depois de 20, 25, 30 anos, você retomar esse relacionamento sozinhos novamente, ou até mais anos, né? É bem diferente. É bem diferente porque a gente já é diferente. Nós todos mudamos diariamente, nós mudamos semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, a gente vai mudando e com isso vão mudando nossos desejos, nossas
nossas atitudes, nossas ações, nossos sonhos. E aí a gente precisa conversar novamente e a gente precisa sempre estar atualizando isso. Porque se eu mudo algum pensamento, alguma atitude, alguma ação minha ou algum sonho meu, eu preciso compartilhar isso. Por mais difícil que seja, talvez, ou por mais que eu não seja compreendida, mas eu preciso, pelo menos, compartilhar isso para que isso venha a ser conhecido pela família, pelo cônjuge, né? E fazer com que essa chama, como foi falado ali, manter acesa essa chama do relacionamento, depois de muitos anos de casamento, isso também é muito importante a gente cuidar isso um pouco, porque existem várias maneiras de se fazer isso, mas eu ainda não achei nenhuma maneira melhor do que o diálogo e a compreensão, né, o companheirismo, procurar entender o que o nosso cônjuge está pensando, o que ele está sentindo, principalmente o que ele está sentindo. E aí, quando você começa de fazer esse resgate lá do início do casamento, relembrar, viver essas emoções que você sentiu lá no início do casamento, você passa a ver o quanto que o desenrolar da nossa vida trouxe alegrias, trouxe realizações, trouxe mudanças na nossa vida, muitas para melhor, né? Algumas talvez que nos prejudicaram, mas a maioria delas, se você vai ver, a maioria foram para que a gente evoluísse como pessoa. E aí a gente acaba assim se conscientizando que a gente começa juntos, né, um relacionamento ali, um casamento, depois a gente forma a família, depois a família, os filhos vão, e a gente volta a ser os dois novamente, né? E depois, lá, quando a gente tiver mais velhinho, a gente volta de novo a morar provavelmente com um dos filhos, ou filhas, ou vai ter que ter alguém para cuidar da gente, né? Então a gente vai ter de novo um tempo sozinha. E olha como isso é bom. Lá pelos 50, 60, 70 anos, a gente ter de novo essa oportunidade de ter novamente esses momentos de qualidade juntos, né? Esses momentos a dois, nem que seja para namoriscar, como diz o outro, né? Assistir um filme, olhar, comer uma pipoca, tomar um chimarrão, brincar com um bichinho de estimação, passear, viajar. E claro que a intimidade também faz falta e faz diferença também na vida do casal, quando a gente está nessa idade, né, com essa quantidade de anos de casado e tudo. Só que a gente passa a valorizar mais a qualidade do que a quantidade, né? E a gente passa a valorizar mais isso não somente na intimidade, mas também no diálogo, no companheirismo, no amor, no tempo juntos, né? Então, muitas vezes a gente ficar muito tempo junto até nem é bom, porque ainda mais se um tá meio estressado, ou tem muito trabalho, ou tem muita coisa para se preocupar, e muitas vezes a gente se torna até chato, se torna intolerante, se torna brusco com a outra pessoa, porque a gente tá preocupado com o trabalho, preocupado com alguma coisa que a gente tem que resolver, e aí isso não é um tempo de qualidade, né? Então, às vezes ficar longe nesses momentos é bom, cada um para si, cada um cuidando das suas coisinhas. Nem sempre tudo é bom a gente fazer juntos, né? Então, tem coisas que a gente precisa fazer juntos, tem coisas que a gente precisa fazer sozinho. Tem tempos que a gente precisa a nossa privacidade, a gente precisa o nosso direito de olhar para nós mesmos, de ficar sozinhos, de nos manter ocupados conosco mesmo. E isso é algo muito difícil de ser respeitado entre um relacionamento de um casal, né? Muitas pessoas não entendem isso.
Muitas pessoas até acham assim, não, entre casal não deve ter privacidade, não deve ter, como que se diz assim, momentos que cada um viva a sua intimidade ou a sua privacidade de uma forma que queira ficar realmente sozinho. Porque ficar sozinho não nos deixa mais fracos. Na verdade, ficar sozinho faz com que a gente se fortaleça, faz com que a gente busque a nossa energia interior, que a gente se conecte com a gente mesmo, que a gente reflita sobre nossos atos, sobre nossas atitudes. E então, muitas vezes, ficar sozinho no final do dia, ou até mesmo nas primeiras horas da manhã, principalmente quando as coisas não estão bem, também é bom a gente ficar sozinho, porque às vezes acontece alguma discussão, alguma briga entre o casal, e às vezes nem é bom logo pedir desculpa, às vezes é bom refletir sobre aquilo que aconteceu. E isso nada mais é do que algo que traz a saúde emocional também. Então, muitas vezes, alguma ofensa ou alguma coisa que a gente faz ou que a gente recebe, e se logo pede desculpa, ou logo a gente pede desculpa, a gente acha, não, agora já tá tudo bem. Só que a gente não sabe o quanto que aquilo atingiu aquela pessoa. Então, às vezes, se a pessoa fica meio quieta, ou fica meio... ou até mesmo quando ela explode, a gente também precisa respeitar, muitas vezes, esse momento. E, claro que não é fácil. Tem que ter muito autocontrole, muita disciplina, muito equilíbrio emocional. Mas é possível a gente mudar a nossa rotina, mudar os nossos hábitos, mudar o nosso estilo de vida também, diante disso. E dar esse tempo, tanto ao cônjuge como a gente, tirar esse tempo para nós é muito importante, porque essas reflexões, elas trazem à tona muita coisa, inclusive do nosso inconsciente. Crenças que a gente tem lá de antigamente, lá do início do relacionamento, talvez que estejam hoje prejudicando a nossa qualidade de vida, né? Nosso estilo de vida. Mágoas, ressentimentos que a gente percebe que a gente precisa ressignificar, precisa transmutar isso, né? Porque tudo dá pra gente ressignificar. Tudo que a gente tem na nossa vida que está nos prejudicando, a gente pode sim ressignificar. A gente pode restaurar isso que está ali incomodando. No momento que a gente consegue fazer isso, consegue passar por cima disso, consegue perdoar de coração mesmo, não só desculpar, porque desculpar é uma coisa, perdoar é outra, né? Então, no momento que você consegue perdoar isso te dá uma liberdade emocional muito grande e um acalento espiritual muito bom também, muito profundo. Então, isso tudo é necessário também para que a gente mantenha acesa, né, essa energia do amor principalmente. E a energia da intimidade, a energia da química sexual ou então sensual também precisa ser mantida, mesmo depois de 20, 30, 40 anos de casado, né? Então, a gente precisa ter autoestima, a gente precisa gostar de si mesmo, a gente precisa se valorizar, a gente precisa se cuidar, tanto o homem como a mulher. Qual a mulher que não gosta de um homem que se cuida, né? Qual o homem que não gosta da mulher que se cuida, se veste bem, se arruma? Então, isso tudo também é muito importante para que a gente tenha sempre esse poder de manter essa vivência, né, sob uma energia boa, que a gente consiga chegar aos 50, 60, 70 anos, né, de casado, como muitos casais chegam. E aí também aqui, ó, o que eu trouxe aqui para vocês, ó. O que também ajuda a manter, né, o casamento, que já foi falado ali, né, a compreensão, então, mas também além da compreensão também tem o comprometimento com a relação.
No momento que eu entendo que essa relação, ela não depende nem de um nem de outro, ela depende 50% de um, 50% do outro. Então, para que as coisas dão certo, cada um tem que fazer a sua parte meia a meia, né? Não tem como um fazer mais, o outro fazer menos, porque aí acaba sobrecarregando um e o outro fica à mercê de precisar fazer só aqueles 20, 30%, né? Aí não funciona. Aí a corda vai arrebentar no mais fraco, como se diz, né? Cultivar o amor, a demonstração de afeto com abraço, palavra carinhosa, é importante manter a paixão viva, né? Então, muitas vezes, casais de mais tempo casados, assim, não saem mais para sair juntos, sozinho, ou não saem mais para dançar, ou não namoram, não se pegam na mão, não dão um beijinho, não dão um abraço, né? Então, isso tudo também vai distanciando, vai esfriando um pouco o relacionamento. Claro que tem alguns momentos na vida, algum tempo no relacionamento que isso dá uma esfriada, mas a gente precisa ter aquela vontade de voltar a fazer com que aquela energia chegue de novo no nosso íntimo ali, que traga de novo aquela energia, aquele calor humano que vai trazer essa paixão para a vida de novo, né? A resiliência também tem muito a ver com manter, né, o casamento. A resiliência, ela faz com que a gente tenha capacidade de lidar com os conflitos, desafios de forma construtiva, aprendendo com os erros, se adaptando às mudanças. E isso tudo também é essencial para um casamento duradouro, né? Então, isso é maravilhoso, isso é preciso bastante também ter no nosso relacionamento. A priorização do relacionamento é dedicar, então, esse tempo de qualidade ao casal, que a gente já estava falando lá no início, né? Que a gente precisa ter o tempo de qualidade e que, inclusive, foi o mais votado lá no meu grupo, né? Dedicar esse tempo de qualidade e fortalecer a chama, né? Fortalecer a relação para manter viva a chama. E o diálogo, então, ele tem que ser baseado no respeito, na compreensão, na empatia e também na confiança, né? Então, é fundamental a gente ter essa confiança um no outro, né? Não ter esse ciúme doentio que muitas pessoas têm, que não deixa o marido sair de casa, ou que não deixa a mulher sair de casa, ela não pode se arrumar para sair, porque ela já tá saindo para arrumar outro, né? Ou o marido não pode sair todo bonitão, porque já tá saindo para paquerar outro, né? Então, essa autoconfiança precisa ter. Ó, a Albanisa chegou aí, escritora de sucesso. Nós somos, né, Albanisa? A Albanisa está organizando um livro no qual eu sou coautora, então ela tá aí entrando aqui também para dar uma chegadinha aqui na live. Agora há pouco a gente teve a nossa reunião, né, Albanisa, no nosso livro, e onde a gente trouxe o capítulo de uma das nossas colegas, né, da Ivete. Maravilhoso o capítulo dela também, pessoal. Já vou aproveitar para dar uma palhinha aqui, né? A gente está, então, fazendo esse livro, né, em coautoria com vários autores que estão escrevendo um capítulo cada um, e vai ser maravilhoso esse livro. Dalvina também chegou aqui. Albanisa, você é uma escritora de sucesso e palestrante. Obrigada, Albanisa, obrigada. Se Deus quiser, eu vou ser ainda uma palestrante também de muito sucesso, porque por enquanto estou só nas palestras online. Eu fiz 3 palestras presenciais. Tá difícil eu entrar no mundo físico, como se diz, né? Tô mais no virtual aqui. Mas meu sonho, meu desejo é chegar lá. Então, estou aqui já treinando com as minhas lives, né? Toda semana aqui, e hoje então falando sobre relacionamentos, sobre bodas de mármore, né? Que eu e o meu marido fizemos agora em maio. E aí falando sobre o relacionamento.
E também aqui, então, que é onde a gente já falou um pouco também sobre os elementos chaves para um casamento duradouro, que a gente já falou, né, no diálogo, a gente já falou na comunicação, no respeito, na confiança, na compreensão. E também eu queria deixar umas dicas adicionais aqui, para que você consiga manter essa chama e para que você consiga reacender quando ela apagar também, né? Você precisa conhecer bem o seu parceiro. O que eu quero dizer conhecer bem o seu parceiro? Não é conhecer fisicamente, não é conhecer o que ele gosta somente, superficialmente, mas sim conhecer os desejos mais íntimos dele. Sei que é muito difícil, principalmente para homens, a gente fazer com que os homens nos contem os seus segredos, ou nos contam os seus, como que eu vou dizer assim, nos contam os seus desejos secretos, ou então a sua intimidade, o que está atrapalhando, o que está ajudando no relacionamento. É muito difícil eles falar sobre isso, mas se a gente conseguir, com amor e carinho, com jeitinho, né, a gente conseguir que eles se abram, o relacionamento da gente dá uma guinada. E olha que eu e o meu marido, a gente conseguiu isso depois dos 30, ali pelos 30 anos de casado, que a gente conseguiu mudar muita coisa no nosso relacionamento, por a gente aprofundar o diálogo e por a gente falar, principalmente das nossas desilusões, das coisas que a gente às vezes não dizia um para o outro por não querer magoar, não querer ferir. Então, conhecer o nosso parceiro e parceira de forma íntima e profunda é muito importante para que a gente tenha que a gente tenha esse potencial de conseguir reativar, né, essa chama do casamento mesmo depois de muitos anos juntos, né? Compreender os limites também, né? Ó, respeitar o que eu já tinha falado lá no início, né? Respeitar a privacidade, a intimidade da outra pessoa também. A gente é cônjuge um do outro, a gente faz muitas coisas juntos, mas a gente também quer ter a nossa intimidade, a nossa privacidade. Quem não quer de vez em quando ficar sozinho, né? Então, já falamos um pouco sobre isso também. Então, isso é mais uma dica, assim, muito importante. Que a gente, então, tem que dar esse espaço e tem que se dar esse espaço também. No caso, exigir eu acho uma palavra muito forte, não gosto de falar exigir, mas a gente precisa dar espaço ao outro, mas a gente também precisa, com respeito, impor esse nosso desejo de ter o nosso espaço também. Porque tudo que a gente fizer com respeito, com diálogo, com amor, com carinho, tudo a gente consegue de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais delicada. E isso soa mais humano, mais solidário, mais empático e com certeza muito mais leve para se fazer, né? E cultivar a delicadeza, né, como eu já falei ali, demonstrar carinho, pequenas coisinhas no dia a dia, abraços, palavras carinhosas, uma ajuda, ou então um favor, ou um agrado, né? Isso tudo faz também com que, nossa, eu sou importante, a pessoa meu marido me fez isso hoje, ó, minha esposa me fez isso hoje, mas que coisa boa, né? Então, quando a gente se sente importante, a gente também se sente feliz e realizado, né? E com isso tudo também a gente vai também querer trazer essa troca, né? Quando a gente recebe, porque o ser humano, ele é assim, ele dá o que ele recebe, né? Ou então ele dá o que ele tem. Então, no momento que eu der o meu melhor, eu também vou receber o meu melhor, né? E daí também a gente falou, então, né, com o ninho vazio ali, né? Quando os filhos saem de casa, quando vão para a escola, para a faculdade, ou quando casam. Saber lidar com essa dificuldade que é ficar com o ninho vazio. Olhar aquele quarto, olhar aquela cama, olhar aquele sofá onde o filho ou a filha sentava, o lugar na mesa vazio. No início dói bastante, mas é um momento ali da gente chegar
junto ao nosso cônjuge e fortalecer o nosso relacionamento naquele momento ali. Daia, parabéns por você estar aqui também, ter escolhido estar nessa live. Gratidão pela sua presença também. A Dalvina ali, perfeito. Ó, a Dalvina, ela é mentora de relacionamentos, né, Dalvina? Então, ela, inclusive, ela tá fazendo um desafio maravilhoso agora. Estou no desafio dela também, onde ela tá trazendo um desafio sobre relacionamentos também. Então, isso é muito importante, a gente se conhecer e conhecer o nosso cônjuge. Não esquecer do sexo, né? É um das dicas adicionais também que eu quero trazer aqui. E mais uma vez, né? Lá, a primeira opção que foi mais votada lá no meu grupo para trazer aqui era tempo de qualidade juntos. Então, mais uma vez, eu venho enfatizar aqui. Sexo, na terceira, quarta, quinta, sexta década do casamento, o que importa não é mais a quantidade. A gente muda o conceito, né? A gente passa a valorizar mais a qualidade, né? Então, a qualidade passa a ser vista de uma outra forma. Então, não podemos esquecer que é importante. É muito importante a intimidade, é muito importante o sexo no casamento. Mas, quando a gente já viveu várias experiências, quando a gente já viveu várias décadas, e a gente percebe que tudo vai mudando, nossa cabeça vai mudando, nosso corpo também vai mudando, tanto no masculino como no feminino, a gente percebe que a quantidade, ela não é mais importante, mas sim a qualidade. Assim como o nosso tempo junto de qualidade é importante, o nosso tempo junto na intimidade e no sexo também é importante, né? Então, não é mais aquela paixão, aquela paixão avassaladora, né? Não é mais aquela química, aquela atração irresistível, aquela atração doentia, né? É algo mais delicado, é algo mais ponderado, é algo mais íntimo mesmo, né? Eu digo assim, íntimo mesmo. Porque depois de eu ter passado por um câncer de mama, depois de eu ter feito a histerectomia, que é a retirada de útero, ovários, trompas e colo de útero, eu passei por umas mudanças muito grandes também na minha sexualidade e também nas minhas sensações de sensualidade, né? Então eu tive que reeducar o meu corpo para muitas coisas. E isso também trouxe mudanças no relacionamento conjugal, com certeza. Mas sempre ponderando, conversando, dialogando e vendo que em muitas partes, em muitos como que eu vou dizer assim, direcionamentos que a gente faz no passar dos anos, que a gente vai mudando o nosso conceito sobre determinados assuntos, sobre várias situações, a gente passa a ver que em geral mudou, mas mudou para melhor, né? Difícil muitas pessoas acreditar nisso. Se não mudou para melhor no seu casamento, se não mudou para melhor na sua relação, então avalie o que está errado, porque a tendência é melhorar em todos os sentidos, né? Melhorar no tempo de qualidade, melhorar na qualidade, melhorar na compreensão e no amor mútuo ali. Então, isso tudo faz parte de um grande processo, na verdade, que a gente traz desde a jornada lá do início do casamento, desde a jornada lá do início do nosso tempo que a gente começou o relacionamento. E isso muitas vezes acontece com certa o processo de cada um, que eu quero dizer assim, o processo de cada um não é o mesmo.
O meu processo pode ser de 20, 30 anos de casada, mas muitas pessoas já vivem isso, às vezes, nos primeiros anos de casado, já vivem esses ciclos todos, né? E muitos casais também que se separam, que arrumam outros cônjuges, então vivem já um ciclo diferente, uma jornada diferente, mas em todas elas é preciso trazer esse conhecimento, essa sabedoria, esse discernimento, de que a gente precisa ir se melhorando e precisa melhorar também o nosso relacionamento. Ó, Dalvina ali, perfeito, verdade. E a gente, quando muda a nossa percepção sobre as nossas emoções, a gente consegue contagiar as outras pessoas também, porque no momento que a gente se entende melhor, a gente consegue entender melhor os outros. E no momento que a gente entende melhor os outros, ou o cônjuge, né, que aqui o nosso assunto é relacionamento conjugal, no momento que a gente entende melhor o cônjuge, a gente consegue ter uma vivência, uma vida mais plena, mais feliz, mais alegre, mais profunda, né, com o cônjuge. Então, essa semana, que é o Dia dos Namorados, eu convido você a refletir sobre o seu relacionamento. Como que está o seu relacionamento? Como que você está tratando seu cônjuge? Como que você está valorizando os momentos juntos? Como que você está valorizando tudo que vocês já viveram e tudo que vocês ainda querem viver? Ou você, por estar talvez com 30, 40 anos de casado, acho que não tem mais muito para viver. Temos muito para viver ainda. Então, a gente precisa sonhar, a gente precisa alimentar sonhos, porque se a gente não sonha, se a gente não alimenta sonhos, a gente não vive, né? Já ouviram aquela frase que quem deixa de sonhar morre, né? Então, precisamos sonhar, precisamos ter sonhos, precisamos ter ideais para realizar, metas para atingir e aproveitar essa fase, essa semana agora, né? Essa semana para refletir sobre isso, sobre o nosso relacionamento. E se vocês quiserem, o link do meu grupo está na bio, vocês podem entrar lá no grupo. Vou trazer mais enquetes para as próximas lives também, já vai acontecer outros conteúdos maravilhosos que eu estou desenvolvendo para trazer lá no grupo. Vai haver umas mudanças maravilhosas lá, então convido você a chegar lá também no meu grupo, tá? É gratuito, é só entrar lá e consumir os conteúdos que estão lá, compartilhar conosco suas experiências, responder as enquetes lá e ver em qual das perguntas lá que você se encaixa, para você também colocar a sua opinião. Isso é muito importante também, a gente ter a opinião das pessoas, né, para o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão querendo, e não somente o que eu quero passar para você, mas sim o que você está precisando, o que você está querendo. Então, a gente tem vários temas, né, que a gente traz, vários temas que a gente fala, e todos eles relacionados com mudança de hábitos, estilo de vida, desenvolver a mentalidade. E dentro disso a gente traz, claro, sobre espiritualidade, sobre alimentação, sobre cuidados com o corpo, sobre até mesmo sobre financeiro, sobre como ser uma pessoa mais organizada, tanto na vida financeira como na vida, no seu ambiente, né? Também a gente traz técnicas e práticas também sobre organização, porque a organização interna, ela é a mais importante, né? A gente precisa organizar tudo dentro de nós primeiro. Depois que a gente organizou dentro, é que a gente vai organizar fora, né? E porque se a gente organiza fora primeiro e o nosso interior não está organizado, a gente bagunça tudo de novo.
né? Então, é preciso ser um olhar mais profundo, um olhar para dentro. Aqui parece que tem alguém que mandou um convitezinho, mas eu já tô tanto tempo em live, deixa eu ver. Acho que já faz 1 hora quase que eu tô na live. Acho que alguém me mandou um convite aqui para entrar na live. Acho que é da Alvina. Da Alvina, você mandou o convite ou foi engano? Coloca aí para mim nos comentários. Porque aí eu vou encerrar a live hoje e convido já a Dalvina, né, pra gente fazer uma live, quem sabe agora no final de junho, uma live pra gente falar sobre esse mês, né, dos namorados, mês de Santo Antônio, para quem é católico, né, o mês do santo casamenteiro, né, Santo Antônio, que é no dia 13, né, e depois é o São João, daí é feito sempre os casamentos caipiras, né, e tudo. A Dalvina botou não mandei não. Acho que foi por engano então, porque aqui tá vermelhinho para mim e eu cliquei em cima, daí disse que você me mandou um convite para entrar na live ao vivo. Deve ter sido engano então, tá bom. Então, assim, ai, aceito, diz ela. Ó, então tá, podemos fazer sim. Uma live agora, mais pro final do mês, a gente marca uma live e fala sobre isso também. Depois que você realizou seu desafio, até pode ser antes, pode ser logo depois de terminar o desafio, daí a gente já vai ter experiência do desafio. Eu, como estar lá realizando, né, como sua mentoranda lá, aluna, e você como mentora de relacionamentos aí, trazendo também a sua experiência. Ah, você disse sim para agora que você aceita entrar? Você quer falar um pouquinho? Uns 5 minutinhos? 10? Nem que fique um pouco extensa a nossa live aqui, mas vamos lá então, vamos ouvir essa mentora de relacionamento aí. Faça uma complementação aí um pouco da minha fala aí, você que é especializada em relacionamentos aí. Eu vou te aceitar aqui. Quando? Tá chamando, daqui a pouco ela entra. Chegando. Olha aí, maravilhosa. Oi. Tô preparada para entrar na live, nem tô ajeitadinha, nem tô chique assim, como Fátima, de batom tudo. Mas eu achei, Fátima, muito interessante, né, o que você trouxe, a síndrome do ninho vazio. Né? Hoje, por exemplo, eu também tenho 39 anos de casada, né, como você sabe, e hoje só estamos eu e meu marido também vivendo sozinhos, né, porque os filhos todos se casaram, o meu menino de 19 foi também morar sozinho, né? Então só sobrou nós dois. Então, assim, o que que eu vejo hoje? Esse é o começo do nosso começo, do nosso recomeço, porque nós não Recomeço. somos aquelas pessoas lá de trás, né? Nós não somos. Travou. Ai, que judiaria. Travou a internet dela. Para mim, pelo menos, travou. Tem mais alguém aqui que pode me dar um ok aqui se travou também? Para mim, você travou, Dalvina. Ai, que judiaria. Acho que nós vamos fazer a nossa live, Dalvina, assim que nós terminar o seu desafio lá. E aí a gente vai. Ah, acho que ela caiu e tá pedindo para voltar. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes a internet está dando essas bugadas, como se diz, né? E aí a gente não consegue mais trazer a pessoa de volta, né? Já me aconteceu algumas vezes. Dependendo onde ela tá, talvez não tá pegando muito bem, ou tá meio longe do roteador, né? Mas como ela vinha falando ali, é bem importante o que ela estava trazendo ali.
que a gente não é mais as mesmas pessoas que a gente era 20, 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Então, claro que a gente vai ter sentimentos diferentes, né? Amores diferentes, maneiras diferentes de tratar um ao outro, maneiras diferentes até mesmo de entender um ao outro, né? Então, isso que ela ia trazer é muito importante. Inclusive, ela trouxe hoje já lá no grupo também do desafio dela. Então, assim, a gente vai, pessoal, a gente vai fazer uma live com ela, tá? E aí a gente vai trazer sobre esse assunto, porque eu não estou conseguindo chamar ela de volta. Está só carregando aqui, mas não tá abrindo. Então, eu acho que a internet dela que não está funcionando, não está abrindo. Bom, pessoal, vou encerrar a live aqui então, e aí vocês sintam-se convidados para entrar no meu grupo novamente, Novos Hábitos, Nova Vida. E me siga nas minhas redes sociais, me siga no YouTube também, se inscreva lá no meu canal, tem muito conteúdo bacana lá também que eu já fiz. Inclusive as lives também vão para o YouTube, vão para o Instagram. Não deixe de acompanhar, né, os movimentos que a gente está fazendo nas redes sociais e também lá no grupo. Em breve a gente vai ter muita novidade lá, então não perca essa oportunidade, tá? Ficaremos muito felizes de ter você